Vamos nos colocar nos nossos lugares aí. Eu sei que a gente teve uma derrota aí, né? Que não tá fácil de engolir. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Então, os homens podem perder, mas Deus não perde. Amém? Glória ao Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por mais um momento, por mais um dia, por mais uma oportunidade de louvar o Senhor. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui para te honrar e te glorificar. Senhor Deus, nós aprendemos uma lição hoje agora, que Senhor, ó Pai, os homens podem perderem, Senhor Deus, situações podem mudar de última hora, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor se mantém ainda no alto e sublime trono. O Senhor tem o controle de todas as coisas e nós sabemos que o Senhor não perde. O Senhor nunca perde. O Senhor é o Senhor grande, poderoso, vitorioso sobre todas as coisas. O Senhor está no domínio de todas as coisas. Então, Pai, não nos preocupamos, Senhor, porque colocamos tudo em Tuas mãos. Senhor Deus, Tu és o nosso Deus galardoador, o Senhor dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, nesta noite para honrar e glorificar e Te honrar. Senhor Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor Deus, que nosso coração esteja quebrantado e contrito para ouvir a Tua voz, ó Pai. Venha ministrar, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja entre nós, ó Pai. Opere as Tuas curas, os Teus milagres, ó Pai. Venha manifestar a Tua presença, Te damos total liberdade, ó Deus. Senhor Deus, venha estabelecer o Teu trono neste lugar, ó Pai. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, abençoar os nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da nossa frente, a nossa atrás. Senhor Deus, que esse bairro seja mudado e transformado pela mão do Senhor, ó Pai. Que podamos ser o referencial do Senhor, ó Pai, e agirmos como os filhos de Deus aqui nesta terra, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos ser parceiros do Senhor em expandir o Teu reino, de o pessoal revelar a Tua graça, a Tua bondade, ó Pai, o Teu amor. Senhor Deus, nós dizemos, eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui, ó Deus, e usa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, a Tua glória seja manifestada entre nós, no santo nome de Jesus, amém e amém. Glórias ao Senhor, amém, igreja, aplauda ao Senhor, só o Senhor é digno. Vamos celebrar ao nosso Rei, ao nosso Senhor, amém. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. O pé do chão. Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte
tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão. Glória ao Senhor, amém, igreja. Nós celebramos ao nosso Rei. Glórias ao Senhor. Aleluia, o Senhor é bom. Não há outro como o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu preciso, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu preciso, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Jesus, tu és Jesus. Oh, tu és Jesus. Vamos declarar em uma só voz que Ele é o Alfa e o Ômega. És o Alfa, és o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tu és, só tu és. Diga o nome dele. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é o princípio, Ele é o fim. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. E nós podemos querer mais o Senhor, nos aprofundar mais no Senhor, porque o Senhor tem muito mais, Ele é infinito. Feche os seus olhos.
Vamos pedir ao Senhor, queremos mais do Senhor, ó Pai. Queremos mais de Ti, ó Pai. Se temos sede do Senhor, se temos fome do Senhor, Tu és o nosso pão, Tu és a nossa água, Senhor. Oh Senhor Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai. Nossa alma está seca, precisando do Senhor, precisando dos Teus rios, ó Deus, precisamos da Tua palavra. Oh Senhor Deus, venha Senhor Deus nos saciar agora, nessa noite, Pai. Senhor, dependemos do Senhor. Deixe todo seu amor, infinita humildade.
ó Pai, que te amamos, te honramos, ó Pai. Sim, Jesus, te honramos, ó Pai, recebe o nosso louvor, nossa adoração. Queremos mais do Senhor, amém. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adora o Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. E o Senhor é bom. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Oh, nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei Senhor é bom, Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor reina, reinará com majestade. Declaramos: o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Declaramos que Ele é bom. O Senhor é bom. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Tua misericórdia dura, Jesus. Nós declaramos que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela nossa saúde, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos neste lugar para Te louvar, para Te adorar, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, continua a fazer a Tua obra em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Continua a boa obra que o Senhor iniciou, Pai, em nós. Pai, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Pai, a caminhar, ó Pai, nos Teus caminhos, dia após dia, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que vem lutas, que tantas coisas, Pai, para nos impedir de Te adorar, ó Pai, de Te louvar, Pai. Mas que o Senhor possa estar nos sustentando, dia após dia, Pai. No nosso trabalho, Pai, na escola, Pai, em nossos lares, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, ó Pai, possa nos alcançar, ó Pai, dia após dia, Pai. Porque a Tua palavra fala que as Tuas bênçãos correrão atrás, ó Pai, daqueles que Te buscam. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pai, agora queremos colocar em Tuas mãos o Brasil, Pai. Pai, nós abençoamos essa nação, Pai. Ó Senhor, muitos agora estão entristecidos, ó Pai, pelo futebol que não venceu, Pai. Mas que a nossa alegria, Pai, seja sustentada pelo Senhor, ó Pai, baseado na palavra do Senhor, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado em nossa nação, Pai. Continua a boa obra que o Senhor iniciou nessa terra, Pai. Nós abençoamos ali Brasília, Pai, de onde saem as decisões, ó Pai, para todo o restante do país. Pai, toma o judiciário, Pai, toma, Senhor, o legislativo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, ali os deputados, ó Pai, em nome de Jesus. Os senadores, ó Pai, nas Tuas mãos. O presidente da República nas Tuas mãos, Pai. O Senhor conhece cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Que o Senhor possa estar visitando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua obra seja completa nessa nação, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a Espanha, Pai. Abençoe esse povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor possa alcançar vidas e mais vidas ali, Pai. Fala, Senhor, aos corações dos espanhóis, ó Pai. Que eles venham se render aos Teus pés, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa quebrantar ali os corações. Abençoa, Senhor, os missionários que ali estão, Pai. Sustenta, Senhor, a família, Pai. Sustenta os missionários, Pai. Em nome de Jesus. Dê a eles estratégias, ó Pai, para ganhar, ó Pai, almas neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos também diante do Senhor Israel, Pai. Abençoa, Senhor Israel. Guarda essa nação, Pai. Em nome de Jesus. Que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre Jerusalém, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos pela Tua grande bênção, Pai, sobre essa nação, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor cada pedido, Pai, que aqui está. O Senhor é um Deus que responde. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus vivo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, possa, ao Seu tempo, Pai, abençoar a vida de cada um aqui, Pai, que está citado nesses pedidos, ó Pai. Pedidos muitas vezes de cura, de libertação, Pai, restauração de um lar, abertura de uma porta de emprego, Pai, ou mesmo uma pessoa que quer abrir uma empresa, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor, a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é Deus, Pai. O Senhor pode todas as coisas, ó Pai. Também que o Senhor fortaleça, Pai, a fé daqueles que depositaram esse pedido, Pai. Que o tempo, Pai, não venha esfriar a sua fé, não venha, Pai, enfraquecer a sua fé, em nome de Jesus, mas que possa continuar crendo, Pai, que o Senhor, ó Pai, ao seu tempo vai agir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Pastor Ailton. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glorificado é o Senhor Jesus.
Aleluias. Neste momento, vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Então você preparou o seu dízimo, você que preparou a sua oferta. Por que a gente traz ao altar do Senhor a nossa oferta? Por que a gente traz ao altar do Senhor nossos dízimos? É porque Deus precisa do nosso dinheiro? Será que é por isso que a gente traz? Será que é por causa que alguém falou para a gente trazer? De uma forma de imposição? Será que como nós temos trago ao altar do Senhor aquilo que o Senhor já tem nos abençoado? A gente tem trago como oferta de gratidão? Ou a gente traz de qualquer jeito, ou a gente traz sem pensar, sem amar ao Senhor? Qual que é o seu sentimento ao separar ali os seus 10% de tudo que o Senhor tem te abençoado para trazer ao altar do Senhor? Qual que é o seu sentimento? Eu vejo Davi, ele fez o seguinte: eu tenho tanto prazer no Senhor, que eu quero construir um templo lindo para o Senhor. Eu vou fazer um templo suntuoso para o Senhor. Vou usar tudo os meus recursos, tudo que eu tenho, para construir um altar, um templo bonito para o Senhor. Aí Deus falou assim: você vai construir mais para frente, mas Deus falou assim: guarda esse dinheiro aí, porque seu filho que vai fazer o templo. Mas será que ele ficou triste? Será que Davi ficou magoadinho? Não, ele ainda juntou todos os seus bens e deixou ali uma procuração escrita ali para Salomão: ó, eu quero que toda essa fortuna aqui seja encaminhada para o templo do Senhor. E agora, isso é gratidão, isso é amor. É um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Até no momento da oferta, ele tinha esse coração. E aí na hora de fazer essa oferta, de trazer ao altar dele, ele faz isso com esse amor. E isso também tem que refletir nas nossas vidas também, para trazer ao altar do Senhor com gratidão, com amor. Não vai ser essa fortuna toda, né? Só o João aqui, pastor Napoleão, tem um monte de dinheiro assim, ó. Ô, Glória. Tem gente aqui também, ó. Tem uns aqui também que tem um monte de dinheiro também. Você recebe? Você recebe? Oh, glória a Deus. Aí, ó. Aleluia. E as bênçãos do Senhor. O pastor está profetizando aqui, ó. As bênçãos do Senhor estão sobre as vidas dos filhos do Senhor, para crescer essa obra. Ele tem profetizado. Você recebeu isso? Aleluia. Então você está aí, ó, com a promessa na sua mão. Agora, o que é essa promessa? O que a gente faz com essas promessas? O que a gente faz com o recurso que Deus já tem nos dado? A gente traz com alegria, a gente traz com amor na obra do Senhor, querendo ver a obra crescer. Não é por obrigação, irmãos. Não vamos trazer aqui, eu tenho que levar. Não, é com gratidão, é com amor, para que essa obra cresça ainda mais, que o Senhor possa usar ainda mais pessoas para crescer, para resgatar vidas, em nome de Jesus. Aqui, ó, quem quiser o envelope, nosso pastor está com o envelope ali na mão, pode levantar sua mão. Temos os canais da igreja aqui para o seu depósito. E se você faz o seu depósito direto no banco, já direto na conta da igreja, a gente não tem controle aqui nenhum sobre o que você está entregando. O envelope não tem nome. Você viu algum nome aqui? Não tem. Isso é porque é você e Deus. Como Davi, ele tinha todo o amor e colocou tudo na obra do Senhor. Aqui o Espírito Santo fala com cada um de nós, e é o Espírito Santo que te direciona a trazer ao altar do Senhor. Não tem ninguém aqui ticando aqui, ó, fulano deu tanto. Não deu. Não, vamos cobrar, vamos fazer a cobrança. Não tem isso não. É você e Deus. É o seu coração diante de Deus. Então traga com alegria, traga com amor. Faça essa obra crescer em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor.
Eu te exalto, Senhor Jesus, porque o Senhor é quem nos dá primeiro, Senhor. É o Senhor é que nos dá primeiro, o Senhor é que nos abençoa primeiro, para trazermos na obra do Senhor. Não trazemos, Senhor Jesus, por obrigação, não trazemos, Senhor Jesus, aquilo que sobra, mas trazemos com amor, com gratidão nos nossos corações. Pai amado, que essa oferta aqui depositada, que esse dízimo aqui colocado, ó Pai, multiplique na tua obra, Pai, a 100 por 1. Que cada real aqui colocado multiplique, Senhor, em vidas sendo salvas. Meu amado, queremos ver, Senhor Jesus, pessoas sendo resgatadas das drogas, ó Pai, da bebida, Pai querido, da prostituição. Senhor Jesus, que aqui neste lugar, ó Pai amado, seja um local de restauração de vidas. Um local, Senhor Jesus, que pessoas vão dobrar ao Senhor, ó Pai. Conta conosco, Pai querido. Conta com o nosso dinheiro também, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Traga cantando ao Senhor com alegria. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia, você pode aplaudir. Obrigado, Ministério de Louvor, glória a Deus, aleluia. Obrigado os diáconos aí. Irmãos, eu vim numa caminhada, vim correndo. Nem sei quanto está o jogo, nem assisti. Falei assim, vou colocar um propósito hoje, né? De nem ouvir, nem sei o resultado. Na hora do jogo, estava lavando terreiro lá. Falei assim, mas enfim, Deus é bom em todo tempo, amém? Deus é bom. Toda honra e toda glória a Ele, irmãos. E você que veio, você pode esperar que o Senhor há de abençoar você tremendamente hoje. Deixei a pastora Beth lá na rodoviária. Ela mandou um abraço para vocês. Ela está indo para a casa da Ana Carolina. Ana Carolina, minha neta entrou de férias aí. O que acontece, irmão? Vovô e a vovó tem que ir lá. Então eles estão vindo também, se Deus quiser, semana que vem. Eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, né? Orando pela nossa família. Então, o Senhor tem nos abençoado. Tivemos no monte sexta-feira, os batistão no monte, hein? Glória a Deus, hein? Foi bênção demais, hein? Queimamos os pedidos de oração. Vamos orar pelas crianças. As crianças aqui podem vir, né? As crianças juniores. Ô João, vai subir? Eles vão subir hoje? Vão ficar aqui? Amém. Então vamos. Cadê? Isso. Então hoje a pastora Neuza já está ungindo aí, né? Aleluia. Vou pedir a Laurinha para orar. Laurinha, você vai orar, né? E abençoando em nome de Jesus. Pode ser? Senhor Deus, Pai eterno, Deus querido, Senhor, te peço por cada uma dessas crianças que estão aqui, inclusive eu, Pai, abençoe todos que não estão aqui também. Eu sei que o Senhor tem um propósito para cada uma e que ele venha se cumprir, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Aleluia, os nossos juniores, adolescentes, nossas crianças são profetas do Senhor e eles têm condição plena de orar e abençoar, né? Graças a Deus. Irmãos, rapidamente, abra a palavra do Senhor aqui em Lucas 23, no versículo 39. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos só dar entrada no tema, que está lá no 36. Não, está no 34.
34. Eu vou dar a introdução ao versículo, aí fica mais tranquilo para a gente pegar e comentar sobre o contexto. Nós vamos estar falando da crucificação de Jesus. No 34, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqui Jesus está no momento mais crucial do seu ministério, aonde ele está ali se entregando por nós, em sacrifício, sendo crucificado na cruz. E esse processo da crucificação, ele marca aqui em alguns pontos algo que a gente deve aprender. E o tema dessa mensagem é permanecer até o fim. Permanecer até o fim. E eu coloquei aqui, estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui, irmãos, porque sou da área de informática, mas a minha área era outra, né? Então, permanecer até o fim. Dentro desse contexto de Lucas 23, de 26 ao 49, aqui Jesus, ele está indo ao Calvário. Mas nesse processo do Calvário, algumas coisas aqui acontecem. E Lucas narra, ao longo desse percurso, algumas coisas. E eu separei aqui algumas pessoas que são parte desse processo da crucificação de Jesus. Eu quero comentar isso e no final nós vamos entender a mensagem. Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Houve essa polêmica, não sei se vocês viram aí na internet. Que dia que vai ser o culto? Que hora? Vai mudar? Que não vai mudar? Foi uma polêmica, irmãos. Foi uma polêmica. Pensei em pegar e passar até um vídeo para os irmãos. Nós vamos ter culto tal dia, normal. Falei assim, não vou falar nada não. Busquei até alguns conselhos com o pessoal da comunicação. Falei assim, para quê? Todo mundo já sabe quem vai fazer. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, acabou. Vamos adorar. Vamos adorar. O Senhor vai nos abençoar. Eu tenho certeza disso. Porque nós escolhemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui, irmãos, permanecer até o fim. Jesus permaneceu até o fim. Nessa caminhada da crucificação, aqui no versículo 26, nós encontramos o primeiro personagem dessa caminhada da crucificação. Está escrito aqui, quando o iam levando, constrangiram certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo. Estava trabalhando talvez. Puseram-lhe a cruz e as coisas, e as costas, para que o levasse após Jesus. O primeiro agente, esse primeiro personagem que nós encontramos aqui, nessa caminhada da crucificação de Cristo, nós vemos esse sirineu. Um judeu de cor escura. Um judeu que estava vindo do campo, talvez trabalhando, e viu aquela multidão ali, e não sabia talvez nem o que acontecia. Ao chegar ali, os romanos, soldados o pegaram e o obrigaram a levar a cruz. O que nós podemos dizer desse homem? Com certeza a sua vida foi mudada. Com certeza ele sentiu o peso, não da cruz física, mas ali ele sentiu que Jesus estava levando não somente aquela cruz, mas ele estava levando o seu pecado. Eu imagino que esse homem começou a pensar a sua vida, repensar a sua vida. Quem é esse homem? Porque eu estou carregando a cruz desse homem, o que ele fez?
Já pensou nisso? Esse homem estava ali, e ele foi pego de surpresa. Mas, irmãos, muitas vezes é assim que acontece com a gente. Ontem nós estávamos numa comemoração de um casal, e de repente entrou um carro para dentro, assim, pô. Aí o pessoal da organização falou assim: não, você entrou no lugar errado. A hora que entrou no lugar errado, eu olhei para ele assim, ao Espírito Santo: não, ele não entrou no lugar errado, ele entrou no lugar certo. Eu falei: como assim, Senhor? Fala do meu amor. Eu falei: tudo bem, qual é o seu nome? Eu até esqueci o nome dele. Tudo jóia, como é que você está? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? E ele olhou para mim, ele estava um pouco assim, afoito, um pouco, que foi tirar o carro. Depois, na hora que eu parei ele nem me conhecia. E era desviado, irmãos. Baterista. Aí que eu peguei e falei assim: oh, glória a Deus! Agora nós vamos pegar e conversar direito. Eu falei: eu também sou. E você, onde você está? Qual que é a sua igreja? Ah, eu era baterista da igreja quadrangular. Rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Ah, pastor, eu estou desviado. Aí, minha gente, o Espírito Santo fala. Você abre a boca e Deus fala. Talvez, eu estou mostrando a situação que foi assim que de repente esse homem também entrou. Ouviu falar de Jesus, ouviu falar de cura, ouviu, mas de repente a sua vida mudou, porque ele encontrou no seu caminho o Redentor. Ele encontrou alguém que não somente poderia ajudar a carregar a cruz, mas ele encontrou alguém que poderia mudar a sua vida para sempre. Você pode aplaudir o Senhor? Se você vem nesse culto, irmãos, se prepare, porque a glória de Deus vai ser derramada neste lugar. Esse homem, com certeza, ele foi impactado. E Jesus aqui não emite palavras. Imagina aquela situação como vocês já viram em muitos filmes. Jesus indo, e aquele homem, de repente, do nada, pega a cruz e começa a levar. A palavra do Senhor fala que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. Qual que é a sua missão? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? A missão desse homem foi encontrar com Jesus. Não foi carregar a cruz de Jesus. Porque talvez ele carregou a cruz natural, porque Jesus estava levando os nossos pecados. Ele não tinha condição nenhuma de fazer isso. Mas ele estava vindo do campo e se encontrou com o Senhor. Alguns historiadores dizem que esse homem, ele era da Etiópia, né? E ele levou o evangelho. Eu não estou lembrado, não sei se foi Flávio José, eu não estou lembrado. Se alguém sabe, viu, pastor Oswaldo, me conta aí. Tem algumas, eu não encontrei fatos históricos, porque a palavra aqui não menciona tanta coisa sobre esse homem. Mas agora, no versículo 27, nós vamos encontrar outros personagens da crucificação, que está aqui, ó. Seguiam grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Grande multidão. Toda vez que a Bíblia fala de multidão, a multidão é a mesma multidão que disse: crucifica. A multidão é aquela multidão que foi alimentada pelos 5 pães e 2 peixes. A multidão era aquela multidão que estava onde Jesus estava, estavam sempre perto de Jesus, mas não eram discípulos de Jesus. A multidão é muito fácil você pegar e encontrar a multidão. Muitos estão no jogo, está na multidão, ninguém conhece.
não são coadjuvantes, não fazem nada acontecer. Estão lá bradando, cantando, estão de repente até pregando, mas não faz parte do reino. A multidão, depois nós vamos ver no término dessa mensagem, qual que é o seu fim. Mas aqui também está dizendo que havia o quê? Mulheres. Mulheres que lamentavam, que choravam. Mulheres que estavam aqui, com certeza, chorando. Algumas, talvez com lágrimas não verdadeiras, outras com lágrimas de tristeza. Imagino eu que estava aqui também, as mulheres que acompanhavam o cortejo como a mãe de Jesus. Irmãos, nós não podemos fazer parte da multidão. A multidão, ela não tem posicionamento. A multidão não tem uma voz. Dizem por aí que a voz de Deus é a voz da multidão. É a voz do povo, é a voz de Deus, nunca jamais. A voz de Deus é a sua poderosa palavra, que emana do Espírito Santo, revelada a nós, amém? Essa é a voz de Deus. E essa multidão, ao mesmo tempo que glorificavam a Jesus, eram alimentadas, era a multidão também que dizia: crucificam. Mas essas mulheres aqui, eram mulheres que talvez poderia ter pessoas aqui com coração sincero, que estavam ali chorando realmente pelo sacrifício de Jesus. Mas estão aqui também num contexto que não são apresentadas de forma, dentro do texto, de uma importância na crucificação. Nós vamos ver aqui nos personagens que Jesus está caminhando para o Gólgota. Essas mulheres até batiam no peito e lamentavam. Irmãos, quero dizer para vocês, não adianta chorar. Não adianta só lamuriar. Não adianta só bater no peito e chorar. Nós precisamos fazer mais. As mulheres aqui têm uma importância no ministério de Jesus. As mulheres não tinham espaço nas congregações. Elas não poderiam nem frequentar as sinagogas. Mas Jesus veio e trouxe as mulheres para dentro da igreja. As mulheres participaram do ministério ativo de Jesus. As crianças também não tinham, não eram nem contadas, mas Jesus trouxe as crianças para dentro do ministério, para dentro da igreja. Qual outro personagem que nós podemos aqui ver? No versículo 32, grande multidão. No versículo 32, nós vamos ver outro personagem aqui. Levaram também outros dois homens, que eram criminosos, para serem mortos por ele. Agora nós vamos ver dois personagens aqui, dois criminosos, que estavam ali de forma justa, estariam pagando pelo seu mal. Esses criminosos, um deles era Barrabás, conhecido da multidão, porque a multidão bradou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas nesse mesmo momento, lá no versículo 33, está dizendo aqui, ó: quando chegaram ao lugar do Gólgota, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos,
um à direita e o outro à esquerda. E Jesus aqui, no 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançando sorte. E aqui nós vamos ver agora, não somente uma multidão, mas agora é o coletivo, o povo. Está aqui ó, no versículo 35. O povo. Quem é esse povo? Não era somente a multidão que estava acompanhando, os fariseus, saduceus, aquelas pessoas ali que estavam ali, mas agora é todos. Reuniu-se o povo ali no Gólgota, e nós estivemos nesse lugar. O Gólgota, ali, o Monte da Caveira. Napoleão lembra, né? Você foi também, né? Aliás, todos nós passamos por esse lugar, né? Que é realmente um lugar ímpar. Que você vê, eu não falei em línguas, eu não fui arrebatado ali. O Espírito Santo me tomou ali de uma presença. E me veio à mente algo que você vai numa viagem como essa, você vai analisando tudo e você vai vendo assim, poxa vida, o que aconteceu aqui tem algo sobrenatural, você está pisando onde Jesus pisou, você está andando ali no lugar que ele andou, e nós fazemos esse trajeto, né, Napoleão? Fizemos esse trajeto da crucificação até chegar no Gólgota. No Gólgota de um lado e aqui o sepulcro. Quando você chega nesse monte, existe uma garagem lá hoje, né? Acho que é uma rodoviária, se eu não me engano. Mas o monte está ali, no formato de uma caveira, meus irmãos. E nesse lugar, reuniu o povo. E ali embaixo, com certeza, reunia aquela grande multidão. Não é mais uma multidão que acompanhava o cortejo, ou acompanhava a crucificação. Não, era um povo agora, eram soldados romanos, eram ali... De longe, quem estava observando? Os discípulos, Pedro. Todos eles estavam ali observando de longe, diz a palavra. E aqui, irmãos, nós estamos vendo 2 ladrões. 2 ladrões que com certeza, se nós fôssemos julgá-los, com certeza os 2 morreriam. E de fato os 2 morreram. Mas na cruz, existe até um formato de uma cruz. Eu não sei se a nossa é assim. Não. Que de um lado ela é curta e do outro lado ela é mais longa. A poderosa graça se manifesta ali naquele momento de morte, quando um dos criminosos, disseram aqui no 39, um dos criminosos lá no 39, crucificado, insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Barrabás diz para Jesus a oportunidade dele de encontrar a poderosa graça do Senhor, de encontrar a vida eterna, e ele olha para Jesus e diz assim: se tu és o Senhor, se tu és o Mestre, se o Senhor é Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e depois a mim. Nós encontramos também esse tipo de pessoa na caminhada. As pessoas que querem tudo de Jesus. Querem a graça, querem os benefícios, mas não querem o sacrifício. Irmãos, nós estamos vivendo dias, que nós precisamos ser crente de verdade, irmãos. Porque se vier uma perseguição no Brasil, evapora talvez a metade da igreja. Vou perseguir a igreja, igual nós vemos, né, as perseguições nos países que perseguem cristãos. Vamos prender o povo. E não está chegando muito longe não, irmãos. Está muito perto de nós.
Nós que somos pregadores aqui, dependendo de cada palavra, se alguém pegar, nós podemos ser presos. Mas no mundo de Nárnia, né? As coisas parecem que não acontecem. No mundo real, irmãos, nós estamos sendo perseguidos. E o Carlinhos leu um trecho, eu lembro que lá no monte ele leu e trouxe uma palavra para a gente. A gente deve ter alegria na perseguição. Regozijar-se nesse momento tão difícil. O pastor Napoleão pregou também, porque as nossas vigílias acontecem no monte igual aqui. Vem louvor, palavra, oração. Louvor, palavra, oração. E lá o pessoal com o celular na mão, ali cada um, pastor Ronaldo, eu, Ailton, Carlinhos, e foi ali, irmãos. E o Senhor foi um momento muito gostoso. E a palavra foi pregada, e nós ali recebemos aquela palavra. Depois, no final, chegamos no dos pedidos de oração, e nós achamos prudente não queimar lá em cima, porque poderia incendiar a floresta ali. Aí a hora que nós chegamos lá embaixo, estava ali, tem um lugar que eles queimam os pedidos. Eu não tinha observado isso. Aí o pessoal já estava queimando, aí nós já chegamos, derramei os pedidos ali, eu e o pastor Ailton fomos lá, quando estávamos derramando, aí chegou um homem e falou assim, e começou a falar em línguas, o Senhor manda dizer para você. Um desses pedidos aí, estava feita uma obra de macumbaria, que para essa pessoa morrer em 3 dias. E eu recebo, irmãos. A pessoa está falando, eu estou recebendo. Mas estou pedindo, Senhor, o Senhor conhece, confirma isso no nosso coração. Aí, irmãos, esse homem começou a falar assim, e Satanás queria derrubar você, para te deixar no chão, para te prejudicar. E eu estava, e ele falou assim, o seu pé direito você estava você ia tropeçar no seu pé direito. A minha perna, irmãos, quando eu comecei a subir, eu estava com a dor no calcanhar, e foi dito e certo. Ele falou, porque eu estava sentindo essa dor. Até o Napoleão estava lá, a Ailton, né? Eu falei assim, eu estou com a dor no pé, vou ter que subir devagarinho aqui, até de lado, talvez. Deus fala, irmãos. Deus usa profetas. E ali nós queimamos os pedidos. E eu senti ali uma presença de Deus. Eu não sei qual o pedido que você colocou. Você não faz parte da multidão. Você é filho de Deus. Deus há de abençoar a sua vida. Eu não sei se foi você, ou se foi outra pessoa, ou alguém que você pediu para orar, que estava com esse pedido, mas eu tenho certeza que o sangue de Jesus Cristo livrou essa pessoa da morte. Porque o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Quando oramos, as coisas mudam. As coisas mudam. Tem coisa que a gente não consegue resolver, mas começa a orar e as coisas vão mudando. Sabe por quê? O inferno detesta a oração. O inferno odeia a oração, a adoração. Nós não estamos brincando com um gatinho que só faz miau, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nós estamos vendo aqui na crucificação 2 homens. E um deles parece que não tem noção que ele estava ali sendo preparado para a morte. Talvez, se fosse um de nós perguntaríamos: quem é o Senhor? Estava escrito nos versículos anteriores, a placa ali, Rei dos Judeus, em grego, em aramaico, estava escrito ali. Basta ele ler. Quem é esse homem, Rei dos Judeus? Quem é esse homem que está sendo crucificado? Aliás, Barrabás foi solto. Corrija aí, pastor Zó. O que estava na cruz não era Barrabás. Corrigindo aqui.
Barrabás foi solto. E Barrabás também é um personagem nesse texto. Muitos têm oportunidade. Muitos têm a segunda, talvez a terceira, a quarta. Mas Deus tem limite. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes a gente precisa aprender? Tem hora que não vai dar certo, irmãos. E ninguém vai te salvar. E Jesus aqui está na cruz, sofrendo as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele ali. Mas, irmãos, esse outro homem, e que eu chamo aqui de mais um personagem, mas um personagem que ele provou da graça de Deus, e ele provou da poderosa salvação da eternidade. Esse homem está descrito aqui no versículo 40. Mas o outro o repreendeu. Olha só que legal. Poderia ter ficado calado, mas ele pegou e falou assim: você não está vendo que essa oportunidade é a segunda chance que ele tinha? Aqui, ó. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Quer dizer, ele conhecia esse homem, não temia a Deus. Com certeza ele conhecia de ouvir falar. E ele repreendeu: você não é crente, você é descrente, você não teme a Deus, você é incrédulo. Estando na mesma condição, nós, na verdade, olha só a visão desse homem que estava ali pregado na cruz. Ele começa a pregar para esse outro, e o sermão dele é duro, irmãos. Você é pecador, você não teme a Deus. Falou o pecado dele, e começa a dizer aqui, ó: nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele justificou Jesus diante daquela multidão, daquele povo ali que estava reunido. Irmãos, e aquela voz ecoava. Aquela voz estava ecoando ali naquele povo. A pregação dele estava sendo conhecida. Talvez ele nunca pregou na vida. Talvez ele nunca entrou numa sinagoga. Talvez ele nem acompanhou Jesus e nem fazia parte da multidão. Ou talvez nem carregou a cruz como Simeão. Mas a oportunidade dele na cruz, Deus está falando conosco aqui, irmãos. A oportunidade que nós temos pode ser a última, mas nós não devemos deixar de falar do amor de Jesus. Não devemos deixar de falar da poderosa graça. Esse homem estava ali no momento da sua morte. E ele disse que Jesus era santo. É santo. Sua pregação é: santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele não fez nada. Então disse. Agora o sermão vira para a sua fala individual. Ele prega para si mesmo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, lá em Marcos
Marcos 10, 35 e 36. Nós vamos ver aqui Pedro e João. Marcos 10, 35 diz assim: então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disse: mestre, queremos que o Senhor conceda o que te façamos, o que vamos pedir. Ele lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Dê uma oportunidade para eles. O que você quer que eu faça? Senhor, que o Senhor cure o meu parente, que o Senhor faça isso. Não, sabe o que eles pediram? Lá no 37, eles responderam: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E aonde nós estamos vendo Jesus? Na cruz. Quem estava na direita e quem estava na esquerda? Dois ladrões. O que Jesus disse aqui? Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo? Ou batizar com o batismo, batizado com o batismo que eu sou batizado? Isso aqui é um outro personagem que eu coloquei aqui, comparando aos dois ladrões. A gente fica pedindo coisas a Deus e a gente não sabe o que está pedindo. Ah, Senhor, eu vou até... Senhor, não... Pedro dizendo: não vou deixar que o Senhor vá sozinho, não. Não, o Senhor não vai ser crucificado, não. Arreda-te, Satanás. Quando os soldados vieram, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Saiba orar, irmãos. Muitas vezes nós não estamos sabendo pedir. Às vezes nós estamos pedindo muitas coisas que não é a vontade de Deus. Comparado a esses dois homens, aonde estava João e Tiago? Quem estava na cruz? Não era Tiago e nem João. No texto fala mais lá embaixo que eles estavam seguindo de longe. Eles estavam seguindo de longe o mestre. Os que estavam pedindo para se assentar no reino, agora estão longe do reino. E Jesus, depois da ressurreição, vai lá resgatar cada um. Isso mostra a nossa personalidade, que nós devemos permanecer até o fim, irmãos. Nós podemos passar por momentos difíceis, sim. Deus nos poupa. Ai de nós se não fosse o Senhor, irmãos. Ai de nós. E caminhando para o fim aqui, nós vemos que esse homem pede algo que ninguém pediu. Lembra de mim quando estiveres no paraíso. Respondeu Jesus, agora disse. Agora quem está dizendo é Jesus. Em verdade te digo, lá no 43, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele inaugurou o céu com Jesus. E aqui, dentro do contexto teológico, o hoje aqui, irmãos, é o dia que nós estaremos com o Senhor para sempre. Onde a igreja vai ser arrebatada e o hoje vai acontecer. Esse homem está dormindo no Senhor. Mas quando o arrebatamento vier, ele ressuscitará. Estará conosco. Porque a eternidade não tem tempo, irmãos. Hoje, esse dia, o hoje, é o dia da ressurreição. Então, irmãos, aqui esse homem, ele recebe aquilo que nós estamos aqui nessa terra permanecendo. Ele recebe a vida eterna. O maior troféu que nós podemos receber.
A maior vitória que nós podemos receber, irmãos, é ouvir do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados. Entra nas bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Nós vemos os apóstolos, todos eles morreram como mártires, exceto João, que morreu de velhice, ali na ilha de Patmos. Morreram decapitados, cortados, de cabeça para baixo. Pedro, Tiago, João, André, todos os discípulos. Eles compreenderam que não era um reino natural, que não era um reino dessa terra, era um reino de Deus, aquilo que viria, a Nova Jerusalém. E eles entenderam que a sua vida não tem mais por precioso essas coisas do mundo, mas a nossa vida, a vida eterna está em Deus, está em Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar a vida. Essas multidões aqui, elas não foram alcançadas, elas até ouviram o sermão. Mas aqui, no texto, diz aqui, lá no 47, que o centurião, na hora de Jesus entregar, já no 47, aqui está dizendo, já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Pois o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se de alto pelo meio. Jesus clamou com grande voz: Tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. No 47, nós vemos um outro personagem, o centurião romano. Centurião quer dizer que era líder de 100 homens. Esse homem disse assim, lá no 47, o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade esse homem era justo. Agora nós vamos ver a multidão aqui, ó, fechando o texto. Toda a multidão reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os que os conhecidos e mulheres, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, estavam longe. A igreja estava longe de Jesus, contemplando estas coisas. Quem somos nós nesse texto aqui? Somos o centurião? Ou somos aquele que estava ali na cruz e pregou o maior sermão da sua vida? Quem somos nós? Vamos nos colocar de pé. Tem uma música que eu lembro na época que a minha mãe cantava, né? E também nas vigílias, lá na Igreja Batista de Carlos Prates. Não sei se o coral lembra. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei o encontro
com Deus. Você não é da sua época não, né, filho? Eu marquei o encontro com Deus. Pode vir a banda. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei com Deus, nesse santo lugar de oração, teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ó Pai, nós marcamos esse encontro aqui hoje com você. Muitos poderiam vir no culto de manhã, lá no Ipanema, aqui no Pirajá. Está tudo bem, Senhor. Mas nós marcamos esse encontro aqui com o Senhor hoje. O Senhor manda dizer que quando você escolhe Ele, você escolhe a sua prioridade. Você escolhe estar na presença. Você escolhe adorá-lo em primeiro lugar. E o Senhor nos dá a graça da sua presença, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele voltará, irmãos. Pode ser um dia como esse, e de repente a trombeta vai soar. E num piscar de olhos, nós estaremos com Ele para sempre. Não vai subir a igreja Batista Filho, não vai subir a igreja fulano de tal, não vai subir a placa da igreja ou a instituição. O que vai subir é o povo escolhido, é o povo que priorizou, é o povo que estava ali até na cruz. É aquele povo que permaneceu até o fim. E esse dia é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor escolheu, e Ele está aqui neste lugar. E o Senhor manda dizer para você: como você prioriza a minha presença, eu também priorizo você. Vou te abençoar, diz o Senhor. Vou te abençoar, peça hoje, peça. Põe diante do Senhor as suas petições, porque Deus é fiel, Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele está aqui, irmãos. Nós pedimos ao Senhor a sua poderosa graça, pedimos ao Senhor que os nossos irmãos, Pai, que estão enfermos, ó Deus, em nome de Jesus, que os cure, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Pai, precisando de um socorro financeiro, abre as portas, Jesus. Processos que estão parados, ó Senhor, abre, Senhor, ó Deus, as portas. Abre, Senhor, oportunidade para os teus filhos. De repente alguém que não tem uma casa própria ainda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vem com a provisão, Senhor. Vem, Senhor, porque o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem promessas para nós. E assim, Pai, nós estamos aqui, Pai, aqui na Tua casa, com a liberdade de termos a Bíblia na mão.
Nós podemos cantar, ó Deus, e regozijar e louvar, Pai. Mas muitas vezes o nosso coração está longe da Tua presença, e o Senhor quer nos trazer para perto do Senhor. Traz-nos, Senhor. Traz-nos, Senhor, para o abrigo, para o aprisco, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças. Renova a nossa saúde. Que quando viermos para a casa do Senhor, viemos, regozijamos. Ebenezer, o Senhor está conosco. Oh, obrigado, Senhor, pela Tua casa. Obrigado pelos pastores. Obrigado pelos diáconos, os adoradores. Oh, Jesus, obrigado pelo coral. Obrigado, Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos perdendo o sentido e começamos a fazer parte do povo. E Jesus aqui está querendo abençoar e nós longe, Senhor. Longe. É o momento de estarmos perto. Perto está o Senhor, é o que o Senhor disse lá no monte. Perto está o Senhor. Paulo deu a sua vida. Paulo deu o seu trabalho. Paulo deu o seu ministério. É uma noite de renovação, irmãos. É uma noite de transformação. Vamos agora participar da ceia. A ceia não é um ato litúrgico, não é um ato simplesmente. A ceia é um momento que nós analisamos a nossa vida, analisamos o que estamos fazendo, se nós estamos na presença ou estamos longe de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se alguém está nos ouvindo, ou alguém aqui está longe da presença do Senhor, hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia de você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Esteja do lado do Pai. Esteja sim, buscando a presença dEle. Os diáconos podem vir. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos apresentar os alimentos da ceia. Aqui estão os elementos da ceia. A palavra do Senhor fala assim. Fica bem de perto, irmãos, que a minha vista está uma benção. Todas as vezes que comerdes deste pão e beber desse cálice, morte do Senhor até que ele venha. É até que momento? Até que ele venha. Portanto, quer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se você não se arrepende, você está pecando contra o Espírito Santo. Não existe outra opção. Momento de nos arrependermos, de confessarmos o nosso pecado antes de tomar a ceia. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Nós fazemos aqui. Recebe o pão, você tem esse momento introspectivo, de olhar para a sua vida e dizer assim: Senhor, me perdoa por isso. Coloca nome nos seus pecados. Ah, eu errei. Não, eu pequei. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Senhor, aqui estão os elementos da ceia. Senhor, para nós é vida. Para nós, ó Deus, é regozijo, é alegria. Esse momento que estivermos
tomando a ceia, Senhor, que o nosso coração se encha de alegria no Espírito Santo. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos tome com uma alegria abundante. E que possamos, ó Pai, sim, possamos, ó Deus, regozijar no Senhor e nos alegrar, Senhor, nesse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que não seja para nós condenação, mas seja para nós transformação. Nós aqui apresentando o suco de uva, representando o teu sangue, aqui, Senhor, o pão, representando o teu corpo. E apresentamos diante do Senhor e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quando o coral vai ministrar uma canção, você vai receber e você vai fazer isso, analisar e orar a Deus aí no seu momento individual. Colocar aí de pé, irmãos, e cantar com as nossas irmãs.
temos uma câmera só fixada aqui, aí nós não poderíamos deixar esse momento de você também ouvir as nossas irmãs do coral ali, todas uniformizadas. Deus continua abençoando o nosso coral. Glória a Deus por isso. Acerca da ceia, Paulo dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. O pão daquela época era um pão diferente desse, sem fermento. Mas esse pão aqui é o nosso pão de cada dia. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória dele, para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele. Esse momento ímpar é um momento que nós escolhemos estar na presença dele. Levante seu pão aí, glorifique o nome do Senhor, agradeça a Ele. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua poderosa presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou da morte e do pecado. Mesmo que sejamos crucificados, sejamos presos, sejamos amordaçados, o Senhor, com a tua presença, nos fortalece, mas permanecer até o fim, mesmo que custe a nossa vida. Nós estamos apresentando aqui diante do Senhor, Pai, e agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Em memória do Senhor Jesus, até que Ele volte, comamos juntos o pão. Vai glorificando, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós sempre fazemos essa ilustração, mas essa uva, para ela se transformar nesse suco, o processo é o esmagamento. E Jesus ali levado naquela cruz, estava ali sendo crucificado, seus ossos não foram quebrados, mas se esvaiu todo o seu sangue, ao ponto de minar a água, quando o soldado fura ali. Ele se esvaiu como o Cordeiro de Deus. Glorifica o nome dele, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você entrou aqui talvez culpado, não inocente, mas o Senhor agora te lava. O Senhor lava os nossos pecados. Nos arrependemos, ó Deus, dele. Em memória do Senhor até que Ele volte. Bebamos juntos. Posso crer no levante suas mãos e adore a Ele. Eu pensei, eu sei que a minha vida
está nas mãos de Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Aí é para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmão, do seu lugar. Estamos chegando ao final dessa reunião, mas o nosso culto continua em casa. Eu não sei se o Brasil ganhou ou perdeu. Parece, do jeito que eu estou vendo aqui, perdeu, né? Mas nós vamos escolher uma música bem animada aqui para a gente sair daqui. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Eu estou desanimado. E daí perdeu, irmãos? Trabalho de novo, tudo de novo, vamos embora. Futebol mudou o que na sua vida? Nada. Lógico que a gente torce pro nosso time, né? Mas nós somos do time que é campeão toda vez. O time do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, João, o que nós temos aí? Amém, graça e paz, igreja. Vamos aos avisos da semana, mas antes temos visitantes. Todos de casa? Hoje não temos visitante, amém. Vamos à agenda da semana então. Na quarta-feira nós temos culto tarde com Deus, é culto de ceia. Também temos célula no Caiçaras. Quinta-feira, 19 horas, culto à Viva e ceia também. Sábado, irmãos, nós teremos a festa da colheita. Você ainda que não adquiriu o seu ingresso, é apenas R$10. Será um momento de comunhão, um momento de celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito, então é um momento de celebrarmos. Aproveitar também para agradecer todos os irmãos que contribuíram. Nós rodamos aí no grupo algumas listas e nós conseguimos 100% da arrecadação. Então, graças a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. E nós precisaremos então da contribuição agora apenas de R$10, que é o ingresso, um valor simbólico, para que nós possamos custear com todas as demandas em relação ao evento. No sábado nós vamos ter aqui um momento especial, o chefe Fábio com a Sirlene está preparando aí um caldo, uma canjiquinha, uma canjica, um caldo de feijão. Então, venha, não deixe de participar, venha com sua família. Nós vamos ter um momento aqui de louvor, de palavra e de comunhão, amém? Então, você que ainda não adquiriu e tem interesse, me procure no final do culto aqui. Nós vamos estar vendendo até na quinta-feira. E você que se dispôs a doar, as doações precisam ser entregues até no sábado pela manhã, amém? Ô João, pode trazer alguém? Deve trazer alguém. Então traga seu pai, sua mãe, seu irmão, primo. Que é festa da família, né? Festa da família. Aproveitar aí julho que é férias, então convide todo mundo. Amém? E o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar as grandes coisas que o Senhor tem feito. Nós temos vários motivos para celebrar. Então, se nós abrirmos aqui um momento para escutar um pouco de cada um, tem para falar, eu tenho certeza que o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem sido com a tua casa, amém? O pessoal acha que, por exemplo, é da mocidade que está promovendo, então eu não vou porque é só dos jovens. Não é só dos jovens, é para toda a família. Até 100 anos é jovem, então venha, traga a sua família. Até mais, se nós tivermos mais de 100 anos aqui, importante, né? O pai, a mãe também vir, porque estará com o filho aqui celebrando, exatamente, esse é o momento da família, irmãos. Então, mas meu filho já está grande, não tem problema, venha todo mundo, que será o momento de celebrarmos ao Senhor, amém? Domingo nós teremos nossa agenda normal, culto pela manhã e culto à noite. Lembrando, né, pastor Oswaldo, que a escola dominical encerra semana que vem, né? E depois entra de recesso, e dia 26... nós teremos dentro do projeto da Escola do Conhecimento, Vinícius. Nós vamos estar aqui com o pastor Vinícius. Amém.
que estará ministrando para a gente 2 horas, né, pastor Oswaldo? Deu 2 horas? Que palavra, irmãos. Sabe qual o tema? Profetas, profecias e o que diz a Bíblia. Vai ser bênção demais. Pastor Oswaldo vai estar à frente aqui, com os pastores, nós vamos estar aqui ministrando. Vai ser bênção demais. Então vem com o seu coração aberto. 8h30, né? Dia 26, o cafezão, né? Vai ter aqui café especial, né, pastorzão? E nós vamos sair cheio da palavra aqui em nome de Jesus. Amém. É isso. Então, semana que vem nós temos EBD normalmente. Dia 19, uma pausa, recesso. Escola do Conhecimento, então, no dia 26. Café 8h30 e 9h30 a gente está iniciando a Escola do Conhecimento. Nós vamos voltar na primeira semana, né? Dia 8, né, pastor? Dia 8, né? Dia 8 de agosto. Então você vai descansar aí, pastor Oswaldo, daqui. Todo domingo. Um final de semana só, hein? Não é 2, né? Vai dar, acho que é 2. Só, porque depois tem a Escola do Conhecimento. E vem com revista nova aí, coisas novas aí, né? A Escola do Conhecimento também faz parte da EBD, né? Amém. Obrigado aí a todos aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos. Esses eram que estavam fora, mas a gente vai mandar nos grupos a agenda da semana. Amém? Exato. Fique sobre seus pés. Nossa reunião está acabando, mas o culto continua em casa. Nossa casa, casa de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua semana, que seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de milagres e de bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.